Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast. Hoje tem conversa, o podcast do seu Marília Hoje Notícia. E que bom poder contar com a sua audiência, a sua participação. O nosso podcast sempre com oferecimento da Oral Sim Implantes Dentários. Também com a gente, Esmeralda Shopping, Colégio Água Viva. Também está conosco Planos Prever, planos pensados em você. Também conosco a Ventilador e Casa e a Casa Viva Melhor. Muito legal a gente poder estar aqui em mais um podcast. 41º podcast, esse é o episódio de número 41, e anota aí porque esse podcast vai ser, casca grossa mesmo. Então vem com a gente que a gente vai falar de jiu-jitsu hoje aqui. Mas antes eu quero agradecer você que compartilhou, curtiu aí o último podcast que a gente fez da corrida, da Alvo, tá? E aqui a gente vai sortear os presentes da Inova, que o meu amigo Wagner Medeiros deixou pra gente aqui, lá da Inova. Você encontra a Inova aí nas melhores lojas do ramo, hein? E a Inova vai dar aqui fones de ouvido. Então, um fone de ouvido aqui vai para Letícia Gracino. Também um carregador não, suporte de telefone vai para Guilherme Otaiano. Essa caixinha de som aqui vai para Gustavo Scheder. Esse pessoal compartilhou aqui. E também esse fone para o Everton. Então tá aí, Everton, Letícia, Guilherme e Gustavo são os ganhadores. Muito obrigado por participar. Muito em breve a gente vai ter mais prêmios. Hoje o podcast bate um papo com ele, Betão Vilela, faixa preta de jiu-jitsu, amigo da gente. Muito feliz de te receber aqui, Betão. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Agradecer aí o convite e desde já, não é de hoje, né? A nossa amizade aí, graças ao esporte. Você já me ajudou bastante, fazendo bastante matéria sobre o esporte, sobre as competições que eu participei. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Que legal. Betão, fala pra gente, como é que você tá há quanto tempo, né, no jiu-jitsu? E assim, como é que tudo começou? Como é que o esporte entrou na sua vida? E por que o jiu-jitsu? Então, esse ano completa 15 anos que eu pratico jiu-jitsu, né? Começou meio que por acaso, né? Tinha uma academia ali perto da minha casa, na Guanás, Academia Body Trainer. Aí o João era meu professor na Legião Mirim, que era o dono da academia. E ele fez um convite pra gente estar indo lá conhecer o jiu-jitsu, né? Que ele também já era faixa roxa na época e dava algumas aulas lá. E eu acabei conhecendo através dele, comecei a treinar lá sem pretensão nenhuma, digamos assim. Eu não sabia nem o que era o jiu-jitsu. Fui descobrir na prática e foi algo que apaixonei aí e estamos aí até hoje, 15 anos praticando, né? Cara, e então começou assim, meio que você nem sabia o que era praticamente. Sem pretensão nenhuma mesmo. Né? Eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Que é uma fase que, assim, é difícil o garoto jovem nessa idade topar uma coisa assim pra pegar firme, né? Geralmente começa, larga e tal, né? Além de ser difícil pra garotada, pro jovem, né? Tem muita informação essa fase da nossa vida, né? Sim. E muita informação, a gente não sabe o que a gente quer, a gente tá se descobrindo aí, o caminho que a gente quer trilhar na vida adulta, né? E quando eu conheci o jiu-jitsu, eu já, na época, ainda até comentei com um amigo de escola, ele hoje é jogador, né? O jeito que você é bom de futebol, eu tô me descobrindo em algo que eu posso ser bom também, um dia posso me destacar. E desde então eu não parei, me dediquei bastante. Você tá com quantos anos hoje, Betão? Hoje eu tenho 31 anos. Cara, é jovem ainda, né? Então... Esse mês completa 32, mas estamos há 15 anos de jiu-jitsu, metade da vida praticamente praticando o esporte. E você é faixa preta, né? Para chegar no faixa preta, é óbvio que acho que isso depende muito da dedicação de cada lutador e tal, mas em média leva-se quanto tempo para conquistar uma faixa preta? Pela federação aí leva em torno de 8 anos mais ou menos, de 7 a 8 anos. Eu fiquei 12 anos para mim chegar, 11 anos para chegar na faixa preta, né? Então, mas vai de cada um, de habilidade de cada um e de cada academia. Cada academia tem uma postura de graduação, né? Então, cada um vai seguir uma linha de raciocínio, uma linha de avaliação, cada professor tem, né? O que muda, por exemplo, você se tornar um faixa preta? Você, nas competições, você acaba disputando com outra turma, é isso? Isso, hoje, digamos assim, que o nível profissional do jiu-jitsu está atrelado aos faixa pretas, né? Mas é o faixa preta da categoria adulto, que é até os 30 anos de idade, até 29 anos de idade, né? Essa categoria são os profissionais do jiu-jitsu. Acima dos 30 anos vira a categoria Master, que é onde eu luto hoje, e aí
o nível ainda continua muito alto, mas não é a mesma coisa do adulto, porque o adulto é 10 minutos de luta, o Master já são 6, acaba sendo um pouco menos. Já dá uma aliviada. Já dá uma aliviada. Mas geralmente o adulto ali, que é o nível profissional, que é os astros do esporte. Tem muito Master bom, tem muito Master... O espaço do Master tá crescendo muito, mas ainda assim, digamos que o... Até porque o adulto vai se tornar Master, né? Então, quer dizer... Então, eles aproveitam a molecada vindo de 18, 19 anos aí. Tá voando, né? Tá voando, então estão no ímpeto melhor, né? Estão num momento melhor, né? Então, o que muda da faixa preta em competição, a questão é mais essa, mas... Digamos que primeiro vai vir o faixa preta adulto, depois os Masters, depois os coloridas, tanto adulto como o Master também. E como é que é? Tem graduação dentro da própria faixa preta também? Tem também. Eu ouço não sei o que, Dan, oitavo Dan, terceiro, tem um negócio assim? No jiu-jitsu a gente não usa tanto Dan, fala grau mesmo, né? Mas não é errado também falar Dan. Mas o jiu-jitsu na faixa preta se gradua os 3 primeiros graus a cada 3 anos. Então, cada 3 anos você vai pegar os 3 primeiros graus. Após isso é a cada 5 anos, né? Então, se você vê lá um faixa preta 6º grau, ou já indo pro 7º, que seria a faixa coral, já é um cara aí com mais de 30 anos de faixa preta. Pô, legal, né? Aí são os caras... bacana. Tem o respeito mesmo, né, galera? Isso, o meu mestre, né, que é o Alexandre Oliveira, manda até um abraço para ele. Grande Alexandre. Sou formado por ele da minha faixa branca, faixa preta. Provavelmente aí até 2030 ele deve pegar a faixa coral, por muita honra aí ao mérito que faz pelo jiu-jitsu, não só da cidade, como o jiu-jitsu nacional aí, é um ícone aí do nosso esporte. Ele sempre, né, e pegou uma fase, assim, difícil também, né, que o jiu-jitsu tinha muita discriminação e tal, né? Ele pegou bastante essa fase e foi um cara que difundiu o jiu-jitsu da cidade, mudou o jiu-jitsu da cidade e trabalhou em cima disso, né? Ele formou muitos faixa pretas hoje da cidade, muitos professores que têm boa índole, né? E trabalhou, sempre bateu de frente com isso de acabar com os pit boys aí, digamos, né? Foi isso mesmo, de abaixar essa onda aí de briga na rua e tal. E o jiu-jitsu foi criando esse lado mais esportivo e foi crescendo. Ele mudou muito mesmo. Ajudou a mudar muito, acho que também por causa das competições, né? Foi crescendo muitas competições de jiu-jitsu. Hoje mesmo, todo mês tem competição na nossa região, né? E o Alexandre foi um dos pioneiros a fazer as competições de jiu-jitsu aqui em Marília e na região. Porque aí o cara extravasa na competição, né? Isso, aí ele deixa essas brigas na rua de lado, né? Mas no meu caso mesmo, eu nunca briguei na rua, né? Principalmente depois do jiu-jitsu. Antes na escola eu até era briguento e tal, mas o jiu-jitsu me transformou uma pessoa melhor, né? Nunca arrumei confusão na rua, mas eu evito de estar em alguns lugares, né? Eu não extravaso, não bebo, não fico... Não me embriago, assim, em público. Não se coloca em situação de risco. Que possa me levar a risco, né? Então eu evito muitas coisas aí, até porque eu preciso passar uma postura hoje para os meus alunos, né? Que eu também sou professor, então a gente precisa dar esse exemplo, né? Claro que a gente não é de ferro, às vezes tomo uma cervejinha ou outra, mas sempre com controle e sempre sabendo me colocar nos lugares, né? A pessoa, às vezes, ela, por um segundo ali, um erro, uma resposta de uma vez, um minuto que para de pensar, ela cria uma confusão e não tem onde mais voltar atrás, é onde dá a confusão aí. Então, a gente hoje eu consigo evitar muita coisa para não estar arrumando confusão com ninguém e para estar sempre mais tranquilo, graças ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu trouxe isso para mim. E eu ia até aproveitar e te perguntar, depois a gente fala um pouco mais dessa questão do atleta, do competidor e tal, mas vamos falar do professor, né? Que hoje você tem a sua própria escola também, que é uma novidade na cidade, que é a Jungle, né? Jungle Fight, é isso? Não, Jungle Fight seria um evento. A nossa chama Escola de Jiu-Jitsu Jungle. Eu já tô... Jungle Escola de Jiu-Jitsu. Jungle Escola de Jiu-Jitsu. Que é lá na Rio Branco, né? Isso. E que tá super nova aí, mas com uma galera aí da antiga, né? Old school. Tem aí o Arian Lima, né? Que é um dos sócios lá, junto comigo e com o Alexandre. O Arian tem mais de 20 anos de Jiu-Jitsu, né? Um menino que cresceu dentro do tatame aí. Hoje é um dos nossos líderes lá, né? Tem o Alexandre Olivato também, que tem mais de 15 anos dentro do jiu-jitsu, que é o dono do Freak Burger, que fica... Ali do lado. O espaço fica ao fundo do Freak Burger. Então, é bem legal aí. E somos todos criação do Alexandre, né? Somos faixa preta dele.
Então, são uma galera da antiga que estamos tentando trazer uma abordagem diferente do jiu-jitsu, digamos assim. Não que o nosso jiu-jitsu é melhor que dos outros, Sim. a gente não vai ensinar um jiu-jitsu diferente para ninguém, a gente só está tentando trazer um espaço mais agradável, um espaço um pouco diferente do que a cidade tem. E como é que tá sendo aí esse comecinho lá? Ó, tá bem bacana, né? A gente tem turmas exclusivas para as crianças, 2 idades diferentes, né? Dos 4 aos 6 anos e dos 7 aos 11 anos. Então, já para não ficar tudo junto, para não virar muita bagunça, a gente opta por separar para o professor controlar a aula melhor, né? Aí a gente tem turmas exclusivas feminina, tem turmas para os iniciantes, turmas mistas, que pode ir homem e mulher nas aulas normal, e turmas um pouco mais avançadas, né? Então a gente separou com alguns fundamentos lá para a gente conseguir controlar a aprendizagem de cada aluno, né? Para todo mundo ir aprendendo gradativamente e avançando os níveis para poder participar de todas as aulas aí. Ô Betão, e para a garotada principalmente, né, que eu acho que é importante a gente falar, como o jiu-jitsu pode ajudar a criança? Primeiro, a gente tem uma série de crianças hiperativas e tal, que tem muita energia. Quando elas vão para o jiu-jitsu, o que isso pode trazer de benefício para elas? Os benefícios do jiu-jitsu, né, além da parte física, né, que hoje também a gente vê muita criança com obesidade, né, sedentária, o celular, o computador, o videogame causa isso nas crianças de hoje em dia, né? Então, além de deixar as crianças mais ativas, o jiu-jitsu vai ajudar ela na concentração, na coordenação motora, né, em um respeito, né, ensinar a ter respeito pelos mais velhos, né? Começa ali no jiu-jitsu pelo professor, começa por entrar no tatame, a gente respeita o tatame. Então são tudo isso tudo esses valores que o jiu-jitsu vai trazer para as crianças, mas tudo gradativamente, né? Não é que ele vai fazer uma aula e já vai chegar em casa transformado, né? É um trabalho, digamos, aí Vai construindo, a né? longo prazo, Mas isso aí a longo prazo vai ajudar as crianças no desenvolvimento para virar grandes adultos, grandes homens aí e mulheres. Que eles vão entendendo, né, desde criança, de que é preciso ter uma hierarquia, o respeito e tal, que é a disciplina, né? Isso. É essa disciplina que o jiu-jitsu passa, serve muito para a vida, né? Hoje em dia a gente vê que muita gente não respeita a hierarquia, não respeita os mais velhos, às vezes não respeita o chefe, o patrão, ou seja, porque não tem essa disciplina de entender a hierarquia de cada situação. E o jiu-jitsu traz isso para as pessoas. E se introduzir na vida de uma criança, isso vai crescer bem mais fácil, entendendo a posição dela em cada setor da vida que ela vai ter aí, né? Cada momento da vida dela. Eu estou falando aqui da questão das crianças, mas eu quero abordar com você também, para de repente quem está nos assistindo aí, e tem aí os seus 40, 50 anos tal, tá meio que sedentário, mas fala, pô, precisava fazer alguma coisa tal. O jiu-jitsu, você recomenda o jiu-jitsu para essa faixa etária, mesmo para quem nunca fez nenhum tipo de luta, assim? Ou se fez, já há muito tempo está fora do ritmo? O jiu-jitsu, incrível, por mais incrível que o esporte e o mais incrível dele é isso, que não tem idade, né? A gente não tem idade para aprender, a gente não tem uma idade máxima, você com mais de 30 não pode treinar. Então, no jiu-jitsu não existe isso. Você lá que tem 40, 50 anos, tem muita condição de chegar, treinar, aprender. Se um dia quiser competir, você vai competir na sua idade, só com a faixa etária da sua idade. Isso que torna o esporte mais interessante, né? Porque vai existir competições na sua faixa etária, lá dos 35 aos 40 anos é uma categoria, dos 40 aos 45 é outra categoria. E isso motiva os alunos assim dessa idade a treinar, se dedicar mais, porque ele sabe que não vai ser não vai ter uma diferença muito grande. Vai ser desproporcional, né? Não vai ser desproporcional de chegar lá e pegar uma molecada mais nova. Então o jiu-jitsu cresce muito hoje em dia no mundo propositalmente por causa disso, né? Por causa da divisão de idade. E nas nossas aulas, principalmente lá de iniciantes, a gente passa isso, né? Eu tenho até uma aluna, a Lilian, tem algumas deficiências físicas, visuais, só que é uma aluna dedicada, que ela tem já seus 52 anos, toda segunda e quarta ela tá lá, com as limitações dela, mas tá lá dentro do tatame, tá aprendendo. Às vezes não é o foco dela ir competir, mas é só dela estar no tatame, praticando um esporte, faz um bem tanto físico quanto mental para ela e dá força para ela continuar no dia a dia dela, né? Então, hoje eu convido você, até você, para estar conhecendo o nosso espaço, para estar fazendo uma aula experimental,
para sentir esse contato com o tatame, né? Que muitas vezes a pessoa nunca teve nenhum contato com o tatame, não sabe a sensação de pisar em um tatame. Então a gente convida vocês para estar conhecendo o nosso espaço. Legal, que fica na Rio Branco, no fundo ali do Freak. Isso, em frente à Caixa Econômica, no fundo do Freak. Se eu não me engano, é 658 o número lá. Ali não tem erro, dá para encontrar lá facilmente, na Rio Branco. Ô Betão, agora me fala uma coisa, eu não entendo muito de jiu-jitsu, sou um admirador, gosto de ver as lutas, principalmente quando eu assisto MMA, eu torço pro cara levar pro chão para ver, principalmente quando você vê que o jiu-jitsu parece um xadrez, quando tem dois caras que entendem do negócio, né? O que a gente vê, né? No começo aí dos anos 2000, na explosão do MMA aí, né? Até os anos 2014, 2015, a gente via muito a galera do jiu-jitsu sobressair muito sobre os atletas que não tinha esse chão, né? Não tinha essa luta de solo tão boa quanto a galera que tem hoje, né? Só que o jiu-jitsu difundiu muito, cresceu muito, então hoje o nível tá muito parelho. Então, a luta de solo, quando o nível é muito parelho, ela vira um xadrez mesmo, que é uma pecinha errada que você mexe, que você leva ao checkmate lá, que leva à finalização e para acabar a luta. Mas o jiu-jitsu é um esporte, principalmente para quem é inteligente, para quem às vezes estuda bastante. A pessoa vai treinar jiu-jitsu, ela consegue se adaptar muito bem ao esporte, porque requer essa inteligência, entendeu? Requer que a pessoa tenha... porque você tem que pensar, né, cara, ali, enquanto aí você tá fazendo, não é só força, né? Você tem que pensar, você tem que agir, é um raciocínio rápido que você tem... Como é que funciona isso na cabeça do atleta, né? Para você que até disputa competições e já foi campeão, enfim. Como é que é isso? Por exemplo, você tá numa determinada posição ali. E aí você fala, cara, aqui eu vou tentar, ele tá facilitando para eu pegar aqui o calcanhar dele, um exemplo. Né? E aí mas você já pensa, eu vou aplicar, mas e se ele... Porque você sabe como ele pode tentar sair, tem que evitar, quer dizer... No nosso treinamento a gente treina geralmente isso, né? De uma posição a gente faz 2, 3, 4 variações da mesma posição. Para na hora da luta, se acontecer, a gente tem opções, né? E lembra isso, não? Então, o que ajuda a lembrar é o quê? Repetição, né? Muita repetição. A nossa metodologia de treino também, a gente trabalha muito isso, que é treinar bastante repetição pra gente ir memorizando, né? Você vai memorizar, o corpo vai assimilar. Vai meio que no automático na hora. E na hora da adrenalina ali, do estresse, do corpo ali, a repetição vai te fazer lembrar, porque você já fez bastante vezes, né? Claro que no começo tudo é mais difícil, primeiro contato, primeira vez que você tá sentindo aquela sensação, vai ficar difícil você aplicar as posições, mas com o tempo você vai ver a diferença desses treinos, das repetições, que você vai conseguir impor a posição que você treinou no período para chegar até a finalização, né? Igual eu falei, às vezes eu vou para um armlock lá, o cara defende, eu já tenho a opção de um triângulo, ou se eu não conseguir a finalização, eu tenho a posição para raspar, né, que é para fazer os 2 pontos, e assim vai. Então o jiu-jitsu, a gente sempre vai ter variações para tentar aproveitar ao máximo a situação ali da luta. Porque o jiu-jitsu de competição, ele é diferente do jiu-jitsu do MMA, né? Quer dizer, essa questão da raspagem, você já ganha pontos, tal, isso. E no MMA não tem muita... Então, no MMA... Você tem que finalizar, ele não vai ganhar o ponto, mas ele vai cair numa posição por cima, digamos assim. A raspagem é quando eu tô por baixo, tô envolvendo minhas pernas entre você e eu consigo, às vezes, sair a finalização ali. Se eu não te finalizar, eu vou cair por cima, porque eu vou te raspar. Aí é onde vai sobrar mais espaço para mim bater, entendeu? Por isso que tem... Na competição do jiu-jitsu de kimono e no MMA, os fundamentos não ficam diferentes. O que muda é que no MMA tem golpes traumáticos, né? É isso que eu ia falar. E quando você tá numa competição dessa... Porque, assim, eu sei que é um esporte e tal, mas é contato. Então, você tem situações que fogem do seu e você acaba machucando o oponente ou vice-versa? Então, o jiu-jitsu é um esporte que te dá o controle de você desistir da luta, né? Então, se você tá aplicando um golpe em mim e eu tô vendo que não tem mais como, se eu bater em você já vai me soltar na hora. E vice-versa, se eu tô lá num estrangulamento seu, você controla a sua situação, se você vai querer apagar ou se você vai desistir ali. Você vai ter 2 alternativas, né?
Então, um esporte de cavalheiros que a gente fala também, né? Que a gente reconhece a vitória do nosso oponente sem ele precisar desmaiar a gente, sem ele precisar quebrar um braço da gente. Então a gente reconhece que ele venceu batendo nele. E mais cavaleiro ainda é quem já solta, né? O cara já solta, não espera machucar, porque sabe que é só um esporte. O jiu-jitsu me fez conhecer muitas pessoas, me tornou amigo de muitas pessoas, exatamente por isso. Acabou a luta ali, ficou no tatame, não se cria rivalidade. Muitas vezes a gente até viaja para treinar junto, né? Vou visitar amigos que já lutei contra, né? Então o jiu-jitsu traz isso pra gente. Essa amizade por causa do momento ali da luta. Muitas vezes eu perdi pro cara e acabo virando amigo do cara. Eu tenho essa consciência, né? Eu viro amigo dos meus oponentes, né? Digamos assim. É legal, eu acho que a ideia do esporte tem que ser essa, né, cara? Você vai superar no tatame. Isso. Ou vai ser sucumbido, mas enfim, mas Isso. é ali. Não é na vida, né? Tem que às vezes a pessoa não consegue separar, no dia a dia da empresa, digamos lá, a pessoa não consegue separar o pessoal do profissional. Então a gente vai entendendo cada situação. E o jiu-jitsu ensina muito isso pra gente, né? Ensina que cada situação você vai ter uma próxima chance, né? No próximo campeonato posso encarar você de novo e acabar ganhando se eu perdi hoje. Então a gente tem que treinar para se superar, para ir superando e sempre buscando a evolução aí. O Betão, eu falei do Betão professor, mas eu quero falar um pouco do atleta, do lutador, do competidor, tal, que a gente fez a matéria. Isso foi no começo do ano? Começo do ano agora eu lutei em Curitiba, né? No final do ano eu lutei em São Paulo, também São Paulo Open. Então eu sou competidor desde os meus primeiros anos aí no jiu-jitsu, né? Comecei em 2009 por causa de serviço e tal, não consegui dar um aproveitamento, mas em 2011 eu voltei a treinar um ritmo legal, aí eu não parei mais desde lá, e desde 2011 eu luto todo ano, né? Então eu sempre tive esse contato com a competição, e a competição ajuda muito a gente a evoluir dentro do esporte, né? Ajuda a gente ter uma cabeça diferente, ajuda a gente sentir uma sensação que não sente na academia, que é a adrenalina de lutar com um cara que você nunca viu na sua vida. E isso é bem bacana e vai ajudando a nossa evolução. Você vai ter uma noção também de como tá o jiu-jitsu Brasil afora, né? Isso, né? Ou até mesmo, às vezes, tem lutadores de fora também. Isso, nessa onda aí de competição minha, né? Em 2015 eu me sagrei campeão mundial no jiu-jitsu sem kimono, né? No GI, pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportiva, a CBJJE. Sem kimono? Aí também fui vice-campeão brasileiro de kimono. Aí no próximo ano, que foi 2016, fui campeão brasileiro sem kimono também. E só que eu não luto mais por essa federação, né, que é a CBJJE, eu luto mais pela CBJJ, que é a principal confederação aí brasileira. E eu fiquei nesse tempo de 2015 até 2023, ano passado, sem conseguir conquistar um campeonato, sem ser campeão. Eu sempre batia na trave, segundo e terceiro, dessas grandes competições, dos Opens, né, que a gente fala, brasileiro, Open, sul-americano, tudo que a CBJJ faz. E ano passado eu tive a chance e a honra, né, de ser campeão da minha categoria de kimono e a categoria sem kimono também. Acabei fazendo grandes lutas lá em São Paulo. Água, Betão? Aceito, sim. Fiz grandes lutas em São Paulo e fui campeão lá. E no começo do ano... Sem kimono e com kimono. Isso, e no começo do ano eu repeti, só que agora foi em Curitiba. Eu fui campeão no sem kimono e no de kimono acabei perdendo a final. Mas mesmo assim, foi muito satisfatório. Foi um grande título, não desmerecendo os meus outros títulos, né? Mas eu tenho pra mim que foi meus maiores títulos aí, porque além de tudo foi conquistado na faixa preta, né? Então é uma categoria mais difícil, é tudo mais difícil e é isso. No interior eu lutei muito também, eu tenho mais de 100 competições aqui no interior, né? Tenho muitas vitórias aqui também, já fui líder de ranking do circuito do interior algumas vezes, né? Mas a gente tem digamos, uma história aqui nas competições, tanto regionais como até brasileiras. Aí. E é complicado, né, você ser um atleta de um esporte como o jiu-jitsu e participar de competições, porque isso tem um custo. Como é que fica? Como é que você consegue fomentar, financiar isso, cara? Sim, eu já fui atleta de viver, já tentei, né, viver só do esporte. Mas foi uma época muito difícil, a gente dependia muito de Betão que ajuda. Não vende tinta não, pra ver se ele consegue, né, Betão? E inclusive, né,
eu entrei, falando em tinta, eu entrei no Palácio das Tintas em 2011 e saí em 2015 para ir embora pro Rio de Janeiro para treinar jiu-jitsu. E eu fiquei uma temporada lá, 6 meses. Lá é o coração do negócio. Lá né? é o berço do esporte, né? E acabei não me adaptando, né? Até mesmo por custo e tal, não consegui me manter por lá. Acabei voltando a trabalhar no Palácio das Tintas. O pessoal sempre abriu as portas. Sempre o seu Manuel lá acreditando no meu potencial, no meu trabalho, sempre me acolhendo, né? Mas acabei saindo em 2017 de novo. Você dá trabalho pro seu Manuel. Aí eu fiquei mais um tempo aí no esporte. Dessa vez eu fiquei uns 3 anos aí afastado aí só me dedicando ao esporte. Mas aí com a pandemia não consegui viver mais do esporte e acabei voltando. O seu Manuel me abriu as portas mais uma vez. Fantástico. E estamos lá até hoje, trabalhando, vendendo tinta. Mandar um abraço para todo mundo do Palácio das Tintas, pro seu Manuel, para toda a galera aí. No mínimo, é um dos melhores patrocinadores seus, porque ele mantém aí a hora que você precisa, aperta ele. Hoje eu tenho, assim, o seu Manuel que me ajuda muito, às vezes me dá lá uma folga num sábado, alguma coisa assim para mim viajar, que me ajuda também financeiramente algumas vezes para estar viajando. Tem meu patrocínio que é o Common Frutas, que é do nosso amigo Vitor Capial, que é aqui, ele de Júlio Mesquita, mas foi criado aqui em Marília com a gente. Hoje é um dos grandes nomes de treinadores de fisiculturista do Brasil, né? E tem a Raptor Kimonos que me ajuda também. Legal. Que me ajuda com material esportivo, mas ainda assim sai um pouco do nosso bolso, né? Então, às vezes sobrecarrega o nosso orçamento, a gente deixa de competir muitas vezes por não ter esse apoio financeiro, né? Quem quiser aí... Segue o Betão Vilela aí no Instagram, fala com ele, manda um direct. Segue nas redes sociais que quem quiser ajudar aí, em setembro vou lutar em São Paulo, BJJ Pro, um dos grandes eventos do ano também da Confederação Brasileira. Setembro já, tá aí, ó. Tá aí, estamos aí, trabalhando já. E vou levar alguns Quero fazer alunos. matéria aí com troféu, hein, Betão? Se Deus quiser, vou vir com a medalha de ouro aqui. Medalha, Aí estamos já trabalhando, já estamos em preparação. Vou levar, se Deus quiser, uns 10 alunos para essa competição, para representar a cidade. E é isso. O Assis Opens também que eu ganhei final do ano passado e esse ano, se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, eu sou o único atleta de Marília que ganhou essa competição na faixa preta, né? Não tem nenhum outro atleta em Marília que ganhou essas competições. E foi o São Paulo Open e o Curitiba Open. Nenhum atleta de Marília ganhou a competição na categoria que eu ganhei. Faixa preta master, pesadíssimo, né? Então, é um título inédito para a cidade que eu trouxe também. O pesadíssimo, ele vai de quantos quilos? Na verdade, o pesadíssimo é acima de 100 quilos. Acima de 100. Aí não peso livre, Peso livre, legal. Porque tem o pesadíssimo e tem o absoluto. O absoluto é todos os pesos da mesma faixa e da mesma idade, né? Então, o pesadíssimo é a última categoria lá, que não tem... Você pega, de repente, você pode pegar um... É que agora você tá numa idade boa, né? Que é o comecinho da Master, né? Isso, tô no comecinho ali do Master, que vai até os 35. Quando corria, eu falava assim, pô, preciso fazer logo 50 anos. Aí, pô, parei de correr, mas assim, dos 50 aos 55 você pega, muda, né? A categoria, né? Boa. Mas eu tô no comecinho ali, né? Faço 32 esse mês, dia 24. Então, tô no começo da categoria. Mas daqui pra frente já começa a piorar, digamos assim. Vou subir a molecada mais de 31. Então. Mas ainda dá pra aproveitar um bocado aí. A gente vai dar muito trabalho pra esses caras ainda. Legal. Então em setembro tem competição. E se você quiser patrocinar o Betão, já fala com ele aí através do Instagram também, que é muito legal, né? E você associar a sua marca aí ao esporte, à disciplina, à competição, enfim. São valores importantes e a gente precisa incentivar, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, o nosso esporte, né, é sempre segundo plano, né? Se não for terceiro. E os maiores atletas do mundo do jiu-jitsu são brasileiros, né? Só que o Brasil é o país que não apoia os atletas dele, né? A hora que começar lá a despontar mais os americanos, né? A galera, os gringos aí o Brasil vai começar a valorizar, já vai ser tarde, né? Mas o Brasil é isso aí, o bom do brasileiro é que ele tem garra, tem vontade, né? Eu hoje tenho 3 empregos aí, quando não faço ainda uns bicos final de semana, mas eu agradeço a Deus por me dar essa força. Tá igual o pai do Cris, né? Eu tô superando o pai do Cris já. Mas a gente agradece, né? A Deus por dar saúde, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui lá abrir a minha escola de jiu-jitsu junto com meus amigos, né? Ainda não é algo que a gente ganha dinheiro, né? Mas é um investimento que a gente
tem ali, porque e é um propósito de vida também, né, algo que a gente gosta muito, né? O jiu-jitsu tá na minha vida aí e não vai sair nunca mais, né? Mas então, a gente tem isso como missão também, como uma missão de passar esses valores para quem tá chegando, para mudar a vida de outras pessoas, né? Um dos maiores prazeres meu dentro do esporte foi levar meu sogro pro jiu-jitsu. Meu sogro tem 47 anos, começou a treinar aí há 2, 3 meses, tá adorando e isso é um grande exemplo também dentro pra galera que quer começar, né? A galera com mais de 40 anos, vai se reinventar ali, você vai aprender algo novo. Há quantos anos você não aprende algo novo, né? A pergunta que fica, há quanto tempo você não aprende algo novo? Uma atividade nova, um esporte novo, né? Então o jiu-jitsu está aqui para isso. A gente trabalha com uma metodologia de um trabalho não lesivo, digamos assim, né? A gente preza o jiu-jitsu a longo prazo e evitar essas lesões que muitas vezes pode acontecer. Claro que existem acidentes e situações, mas a gente prega um jiu-jitsu menos lesivo, separando a escala aí de categoria de avançado, intermediário e iniciante, né? Tem nas aulas do iniciante, que é uma intensidade mais baixa, para a galera ir aprendendo. Isso vai ajudar você a criar uma mobilidade, né? Ajudar você a criar um posicionamento que vai evitar algumas lesões e criar força física, né? Você que está sedentário, você vai adquirindo força nesse período. Depois de 2 meses, 3 meses até, você começa já a fazer um treino um pouco mais intermediário ali com a galera, umas posições um pouco mais avançadas, fazendo algumas lutas já. Mas tudo vai de cada um. Tem um que vai fazer 2, 3 treinos e já vai conseguir se adaptar no treino mais avançado também. Mas tem que ir sentindo, né? É um esporte incrível. Tem que ir sentindo e... Ô Betão, e você nunca pensou em MMA, não? Na verdade, no meu início lá, né? Eu treinava muito MMA aqui, o MMA era mais forte no interior aqui na época, né? Então de 2012, 2011 até 2015, eu treinava MMA, era um sparring, eu fazia sparring com a galera, digamos assim, né? Que tinha lá uns 10 caras da equipe que lutava sempre, né? Que é o Everton Monteiro, que é um grande nome, eu acho que é o maior nome do MMA da cidade, é o Edgar Pigmeu, tinha o Carioca na época, é o Eric, o Alemão... Tinha, assim, uns 10 caras que sempre lutavam. Então eu treinava junto com esses caras, né? Isso me deixou até mais cascudo, digamos assim, mais casca grossa. E eu já cheguei até a fazer uma luta, só que foi uma luta, digamos, não foi um evento oficial, foi um conflito meio que interno numa academia. Aí eu já cheguei a fazer uma luta de MMA assim. Só que depois disso, eu fui tomando mais, pendendo pro jiu-jitsu. Não que eu não gostei, eu até gostei, mas o jiu-jitsu é algo menos lesivo, que eu consegui trabalhar na segunda-feira sem me prejudicar, entendeu? Como eu vou trabalhar, às vezes, na segunda-feira com o olho todo roxo, com o nariz todo quebrado. Então, até você explicar, como a prioridade é o emprego ainda, a gente atende o público, né? Então, a gente preservar a nossa integridade física também. Mas sempre gostei muito de MMA, sempre treinei bastante. Eu fui atleta de luta olímpica já pela cidade de Assis durante 3 anos. A luta olímpica é aquela... que luta com macacão, né? É como se fosse um judô, mas sem o kimono, né? A luta olímpica é a primeira luta do mundo, a história da luta aí, né? Então tem 2 estilos, que é o greco-romano e o estilo livre, que é o freestyle. Eu lutava de freestyle, que é onde pode entrar... entrada de perna, entrada de tronco. Já no greco-romano só pode entrar da cintura para cima as quedas, né? Só que foi uma experiência legal também que eu tive como atleta. Aprendi muito. Tem a ver com o judô, não é mesmo ou não? Tem a ver algumas posições, né? Muda os nomes das quedas, né? Mas tem a ver o posicionamento. E assim, é diferente do jiu-jitsu, que a luta continua quando derruba, né? No wrestling você tem que pôr o cara de costa no chão até dar o touch lá que fala, né? Que é colocar as 2 escápulas dele no chão e manter ali por alguns segundos. É o wrestling que fala? Wrestling, O wrestling é o quê? O wrestling é a luta olímpica. A luta olímpica. Quando fala o cara é bom em wrestling... O wrestling é a luta olímpica, né? Que é essa daí, greco-romano e tal. Que os americanos começam lá na escola com 4 ou 5 anos de idade, né? Então os caras que já tem essa base no wrestling, eles pegam o jiu-jitsu muito fácil. Então por isso que hoje os americanos dominam, os russos dominam muito o MMA. Por causa disso, que eles têm uma base muito boa de wrestling, russo de sambo, né? Que também mistura o wrestling aí com judô, até com MMA, que tem até soco também no sambo.
E o tal do... O que é grappling? Grappling é a mistura de todas essas artes de luta agarrada. Ah, tá. Então, o grappling vai se resumir ao quê? Ao jiu-jitsu, ao judô, a luta livre. A luta livre é diferente... O grappling não entra em trocação. O grappling não tem trocação, é sempre luta agarrada lá. Ah, tá. A luta livre também é uma luta tão antiga quanto o jiu-jitsu no Brasil, só que ela não foi tão difundida, igual aqui no interior de São Paulo não tem ninguém da luta livre, que é a luta livre esportiva que fala, né? É igual um jiu-jitsu, mas sem kimono. Aí o jiu-jitsu criou a modalidade que é o sem kimono, que é o no-gi que a gente fala, né? Então, eu ia até te perguntar isso. Você foi campeão com kimono e sem kimono. Isso. O que difere? É só mesmo o aspecto de estar sem... de estar sem kimono. Porque a regra é a mesma. A regra vai ser a mesma para cada faixa, né? O que mais difere é o quê? O posicionamento, o estilo de luta. Às vezes com kimono você tem uma pegada a mais, você tem um momento de descanso. Sem kimono, a luta fica mais dinâmica. Aí você não consegue amarrar a luta, digamos assim, e descansar. Fica uma luta que mais desgaste físico e também tem que ter uma técnica mais apurada ali para estar conseguindo controlar bem na luta sem kimono. Eu, particularmente, me considero, eu acho que eu luto melhor sem kimono do que de kimono, né? Mas eu treino menos sem kimono também. Mas o sem kimono eu acabo me saindo um pouco melhor aí. Eu fico pensando que o sem kimono, cara, para você pegar o cara... É bem mais difícil, né? É bem mais difícil. Porque o kimono te dá um apoio para puxar. O que a gente sempre fala na academia, né? O jiu-jitsu sem kimono é o trabalho mais próximo da realidade do nosso dia a dia, né? Até para a questão de defesa pessoal, aí, essas coisas, o jiu-jitsu sem kimono ajuda muito por causa disso pro nosso dia a dia. Porque a gente se põe à prova o tempo todo, fazendo força lá na hora das lutas, na hora do treino e tal. E no dia a dia, por mais que a pessoa às vezes treine alguma defesa pessoal e treina algo muito, digamos, ensaiado só e não tem essa realidade, o jiu-jitsu difere por causa disso, que a gente treina a realidade. Você tá lá fazendo força, querendo me dar um mata-leão, eu tô lá defendendo, eu vou tentar te controlar a luta, e é onde vai fazer a diferença do jiu-jitsu na sua defesa pessoal. Além do autocontrole, da autoconfiança, ele vai te dar esse posicionamento que você aprende na luta. Então, se pegar um cara lá que não luta, que não sabe nada, e às vezes vir agarrando por trás alguma coisa, você vai conseguir sair, controlar ele e controlar a situação muito bem por estar ativo no jiu-jitsu, né? Então, o jiu-jitsu sem kimono é muito importante por causa disso também. Cara, qual que é o golpe assim mais difícil? Existe um assim que é o mais difícil de você conseguir aplicar? Na verdade, vai muito do biotipo de cada pessoa, né? Ou às vezes o que é difícil pra mim, pra você vai se tornar fácil. Vai muito do biotipo de cada um. Muito grande, você isso. Pra mim, pelo meu pezinho de 115 quilos, os golpes voadores fica difícil, né? Existe lá o armlock voador, triângulo voador, que são coisas que... Aquele que você joga a perna? Isso, que você pega no ar lá o braço do cara. São coisas que pra mim é meio que impossível tá fazendo, né? E também requer mobilidade, requer agilidade, e a gente mais pesado é um pouco mais difícil, né? Mas cada biotipo vai responder de uma forma. Mas todo golpe, você treinando ele, você se aperfeiçoando ele, vai ficar fácil um dia, né? É que a gente acaba não treinando porque é mais difícil de fazer na luta mesmo, né? Tem um número de golpes assim? Não tem. Na verdade, o jiu-jitsu, ele é revolucionado a cada dia, digamos assim. Surge, de repente, algo novo. Você tá treinando, você criou uma adaptação pro seu biotipo ali e às vezes você cria uma posição nova, muitas vezes, né? Então, existe muitos estudos de atletas que os caras treinam muito, os caras acabam criando posição. Todo ano tem posição nova, todo ano surge algo novo, entendeu? Então, o jiu-jitsu é infinito. Vai se atualizando constantemente. Vai se atualizando e muda de pessoa para pessoa, né? A gente pode pegar os nossos os 4 professores lá da Django. Eu, o Arian, o Alexandre e o Roberto. A gente pode ensinar a mesma posição para você, mas cada um vai te ensinar um detalhe, um ajuste, algo que é de cada um, né? Peculiar de cada um, né? Então, cada um vai ter uma visão e um ajuste diferente da situação. E nenhum vai estar errado.
né? Sim. O mais legal é isso, que nenhum tá errado. É que para um funciona dessa maneira... De repente eu pego a ideia do outro, isso, cabe melhor para mim. Você pega a ideia de dois e junta lá em um, e o seu jeito também não vai ser errado. Então a gente tenta sempre passar isso pra galera, né? Do MMA aí, do UFC e tal, um cara que eu vejo no jiu-jitsu que eu... Agora ele não tá mais em alta, mas era o Charles do Bronx. Ele era um cara rápido, né, no jiu-jitsu, né? Tanto para aplicar golpe quanto para sair. Sim, o Charles, né, desde o início, ele era um cara que não treinava nem preparação física, ele treinava muito específico pro jiu-jitsu ali. Só que o muro foi ficando mais alto, digamos assim. Ele foi se reformular, começou a treinar mais, começou a buscar outras coisas. Só que ele tem esse jogo muito agressivo de ir pro chão e conseguir impor a posição dele, né? E aguentar muita porrada, né? Por mais que ele toma muita porrada, ele não desiste. E é algo que nós aprendemos no jiu-jitsu também, né? De não desistir, de tentar ir até o final. E o Charles trouxe isso do jiu-jitsu e é um dos grandes nomes do nosso esporte, um dos grandes nomes do jiu-jitsu dentro do MMA também, com certeza. Tem uma americana também que é naturalizada brasileira, Mackenzie, né? Isso, também na verdade o pai dela é brasileiro, ele né? é muito fera também, né? No jiu-jitsu. Ela, no jiu-jitsu de kimono, ela foi campeã mundial várias vezes. E ela sempre teve esse jogo agressivo. No MMA, ela entrou sobrando com esse jogo de jiu-jitsu, porque não tinha ninguém do calibre dela lá que tinha o mesmo nível de solo que ela. Então ela entrou muito à frente da galera lá. Mas o que às vezes sente é o quê? A hora que começa a tomar uma porrada lá em cima, né? Mas ainda assim ela se adaptou muito bem, tá lutando muito bem. Betão, então, jiu-jitsu do 0 ao 100? Né, dos 4, né? Dos 4, a partir dos 4 ao 100. Isso, e não tem idade não, 101 anos pode ir lá treinar com a gente. E aí, só pra gente finalizar aqui, essa questão de queda e tal, a gente aprende também lá, isso, né? Como cair, porque você vai às vezes a aprender pessoa como tem cair. preocupação com isso, né? Isso. De início, você vai aprender a fazer um rolamento lá. Se você não tiver segurança de fazer o rolamento em pé, você vai começar de joelho. A gente vai adaptar para a sua dificuldade, muitas vezes. Vamos supor, chegar, eu tenho esse ombro aqui, ele já machuquei ele. A gente vai adaptar para você ir soltando e perdendo medo. A hora que você vê se está fazendo a posição igual todo mundo. E são etapas, né? Vai aprender a cair, vai aprender a rolar, vai aprender a cair sem fazer um movimento chicote lá do pescoço, travando o queixo aqui no peito, vai cair amortecendo e protegendo lá a cervical. Então são várias maneiras que vai aprender em cada aula lá no nosso dia a dia. O convite fica aberto tanto para você, para sua família, quanto para todos que estão assistindo, né? Eu vou até lançar aqui uma semana de treino para quem falar que assistiu aqui o podcast, uma semana de treino grátis lá na Django. Só procurar, falar que assistiu e ganha essa semaninha lá com a gente. Aí, ó, tá bom? Fazer um rola lá na Django? Não perca a oportunidade, fala que assistiu o podcast, ganha lá uma semana de aula com o Betão e toda a equipe lá. Betão, muito obrigado, cara, um prazer ter você aqui, sucesso e conta com a gente aí, vamos pra cima. Eu que agradeço, bate-papo muito bacana, parabenizar você pelos seus trabalhos também, que acompanha há muito tempo. Na minha juventude toda aí, eu trabalhei na obra com meu pai, né? Sempre ouvia rádio, então você era uma das referências que a gente tinha no rádio. Legal. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje e só agradecer mesmo. E eu vou te esperar lá na Django pra gente fazer te introduzir na luta. Poxa, aí, no jiu-jitsu. Eu tô quase, tô encorajando. É isso aí. Ter você aqui hoje já é mais um empurrãozinho. Aí, ó, beleza. Valeu, Betão. Muito obrigado. E a gente fica por aqui com o nosso podcast Hoje Tem Conversa, falando sobre jiu-jitsu com o Betão Vilela, da Jungles. Você não perde tempo, não. Entra em contato aí, vai fazer uma aula, isso é muito legal. E a gente agradece aos nossos patrocinadores, sempre com a gente aqui, o Esmeralda Shopping, também conosco o Colégio Água Viva, Planos Prever, Planos Pensados em Você, Casa Viva Melhor, também conosco a Ventilador e Casa e a Oral Sim Implantes Dentários. Que legal. A gente tá de volta na semana que vem com mais um Hoje Tem Conversa. Tchau.